Oi, hoje nós vamos falar sobre as enzimas e o grupo é Ana Beatriz, Alice, Giovana, Helena, Mariana e Rafaela. As enzimas apresentam algumas propriedades que as fazem essenciais para o funcionamento do corpo. Em primeiro lugar, elas apresentam alto poder catalítico, ou seja, aumentam a velocidade das reações. Além disso, elas apresentam um alto grau de especificidade, isto é, cada enzima apresenta um sítio de ligação onde se liga um substrato específico. Em terceiro lugar, elas não participam da reação, ou seja, não são consumidas no processo, o que justifica sua baixa concentração no organismo. Por fim, cada enzima tem seu funcionamento influenciado por um pH e uma temperatura específica. Quando uma enzima encontra um pH e uma temperatura que a faz ter sua velocidade de funcionamento máxima, eles são chamados de pH ótimo e temperatura ótima, respectivamente. Agora, pensando sobre a natureza das proteínas, podemos dizer que elas apresentam duas classificações: as ribozimas, formadas por RNA, e as proteínas globulares. As enzimas são tipos de proteínas globulares, apresentando estruturas terciárias ou quaternárias, podendo ter sua atividade regulada e sendo encontradas quase sempre compartimentalizadas. As enzimas podem ser divididas estruturalmente entre ribozimas e holoenzimas. Em primeiro plano, pode-se definir as ribozimas como moléculas de RNA com capacidade catalítica, isto é, capacidade de facilitar as reações químicas. Já as holoenzimas são as formas ativas das enzimas proteicas, que necessariamente precisam ser compostas por uma proteína e um cofator. Caso contrário, a proteína estará em sua forma inativa, chamada de apoproteína. Mas afinal, o que é um cofator? Os cofatores são substâncias não proteicas que auxiliam na atividade de uma enzima. Eles podem ser divididos entre íons inorgânicos, que geralmente agem auxiliando na estabilidade da estrutura da enzima, e moléculas orgânicas, que recebem o nome de coenzimas. Por sua vez, as coenzimas são compostos orgânicos, normalmente provenientes de vitaminas, que atuam transportando grupos químicos ou elétrons durante as reações enzimáticas, e por isso podem ser classificadas em transportadoras de hidrogênio e de grupos químicos. As enzimas apresentam um grau de especificidade muito alto. Cada enzima ela catalisa apenas uma reação química, ou ainda, em alguns casos, vários substratos ao mesmo tempo. A especificidade das enzimas se dá pois as reações enzimáticas ocorrem em bolsões especializados específicos, os sítios ativos, estruturados ao longo do processo de evolução para facilitar simultaneamente vários mecanismos químicos de catálise. Para que essa relação aconteça, ela deve ocorrer a formação do complexo enzima-substrato. Tal conformação enzima-substrato ela pode ser explicada por diversos modelos, como o modelo chave-fechadura, em que prevê que o substrato liga-se a um sítio ativo na enzima com conformação perfeitamente complementar à sua forma e às suas propriedades químicas. Há ainda o modelo de encaixe induzido de ligação enzima-substrato, em que descreve-se que o encaixe enzima-substrato é dinâmico, ou seja, as enzimas são flexíveis às moléculas dos substratos na sua presença, de modo que as formas dos sítios ativos pré-formados das enzimas sejam ajustáveis pela ligação do substrato. E ainda, por fim, o modelo atual, em que ocorre a mudança conformacional do sítio da enzima e do substrato, de modo a ocorrer uma combinação do ajuste induzido com uma modificação da molécula do substrato para sua ativação e formação do complexo enzima-substrato. Agora, nós vamos discutir o mecanismo de ação das enzimas. Como nós vimos anteriormente, as enzimas são responsáveis por catalisar reações químicas, isto é, aumentar a velocidade das reações. Mas como isso acontece? As enzimas são responsáveis por diminuir a energia de ativação da reação, que transforma o reagente, nesse caso o substrato, em complexo ativado. Este complexo ativado será um complexo enzima-substrato e é o estágio intermediário na formação do produto. Isso acontece mediante a formação de reações químicas entre o substrato e a enzima, ligações essas que otimizarão o estado de transição e contribuirão para a especificidade. Cabe ressaltar que a variação da energia livre ao final do processo não se altera e as enzimas não são consumidas, mas sim renovadas ao final da reação. Bom, agora para falar sobre cinética enzimática, nós falaremos sobre alguns fatores que podem alterar a velocidade da minha reação. Entre eles, o pH, uma vez que, como falamos anteriormente, toda enzima tem um pH ótimo, ou seja, um pH no qual a velocidade da reação vai ser máxima. É o ponto de melhor funcionamento da enzima. E como grande parte dos nossos aminoácidos podem ser ionizáveis, isso altera a característica da nossa proteína como um todo, alterando, consequentemente, a sua funcionalidade também.
Além disso, temos a temperatura. A temperatura também influencia diretamente no funcionamento da enzima, uma vez que essa também tem um ponto ideal para agir com velocidade máxima, que é chamado de temperatura ótima. Uma temperatura muito acima dessa temperatura ótima causa a desnaturação enzimática e uma temperatura muito abaixo causa a conservação enzimática. Além disso, a gente tem a concentração da enzima, ou seja, a velocidade da reação enzimática é diretamente proporcional à quantidade de enzima disponível. Se a concentração aumentar, haverá mais sítios ativos disponíveis para o substrato e a velocidade da reação, consequentemente, aumentará. Agora, quando falamos de concentração dos substratos, uma baixa concentração de substratos há, consequentemente, poucos sítios ativos ocupados. Além disso, há a presença de inibidores, que nós falaremos no próximo tópico. Inibidores enzimáticos. Os inibidores enzimáticos são substâncias que interagem com as enzimas, reduzindo a velocidade da reação catalítica. Existem dois tipos de inibidores, os irreversíveis e os reversíveis. Os inibidores reversíveis permitem que a enzima volte para sua forma ativa, podendo ser subdivididos em três tipos. O primeiro tipo de inibidor reversível é o competitivo, em que o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. O segundo tipo de inibidor reversível é o incompetitivo, que é caracterizado por se ligar a um sítio ativo próprio após a enzima ter se ligado ao substrato, impedindo a catálise. O terceiro tipo de inibidor reversível é o misto, que se liga à enzima em um sítio próprio, porém ele não depende da ligação entre a enzima e substrato para se ligar. Os inibidores irreversíveis são divididos em dois tipos. O primeiro se liga a um grupo funcional essencial para a atividade enzimática, impedindo a catálise da molécula do substrato. E o segundo tipo de inibidor é o suicida, que se liga covalentemente ao sítio ativo, fazendo com que ele não consiga se ligar a mais nenhuma outra substância. Para finalizar, escolhemos falar sobre regulação enzimática, especialmente das enzimas alostéricas, ou seja, são aquelas enzimas que possuem a capacidade de mudar sua conformação diante da ligação com o modulador no sítio regulatório. Quando o modulador se liga ao sítio regulatório, a afinidade no sítio ativo pelo substrato aumenta, e nesse caso, o modulador é chamado de modulador positivo. Já o modulador negativo, quando se liga no sítio regulatório, ele faz com que a enzima perca a afinidade pelo substrato. É isso, muito obrigada!